Vamos lá? Continuando aqui com as nossas correções na página 249. Tem um outro mapa, ó. Tem esse mapa aqui. E aí diz assim, ó. Sobre as terras quilombolas tituladas e em processo de titulação, analise o mapa a seguir e depois responda as questões. Primeira, qual o estado com maior quantidade de terras quilombolas tituladas e qual a maior quantidade de terras quilombolas em processo de titulação? O Pará é o estado com maior número de terras quilombolas tituladas, tá? E o Maranhão é o estado com maior número de terras quilombolas em processo de titulação. Então, é Pará e Maranhão. 2. Por que será que há a maior concentração de quilombos em alguns estados quando comparados a outros? Essa resposta é porque em alguns estados iam mais escravos do que para outros. E também, quando eles fugiam também mais para longe ainda, e aí esse processo ele se dá a partir do momento que eles chegam aqui e para onde eles vão. Por isso que tem estados que tem mais e estados que tem menos, tá bom? Vamos lá. Por que o acesso à terra é um direito das comunidades quilombolas? Porque é exatamente igual os índios. Eles chegaram aqui, eles trabalharam sem receber, eles foram escravizados, eles fizeram a formação do Brasil e eles tiveram direito à liberdade, mas não tiveram direito a mais nada. E o que eles lutam até hoje é para terem direito a esses quilombos que eram os lugares onde eles se refugiavam e que eles tornaram aqueles lugares como um lugar para morar, para viver em comunidade, criaram nos quilombos as comunidades quilombolas. Então eles têm direito assim como os índios também têm, certo? Vamos lá, continuando. Página 252. Com a lupa na mão, tem um texto aí com 2 artigos diferentes, tá? Letra A, letra B e letra C. Letra A. Como as pessoas adquiriam terras no Brasil antes da lei de terras? O que mudou com essa lei? Por meio da doação. Antigamente, uma pessoa doava a terra para outra. E depois, com a lei das terras, as pessoas precisavam adquirir através de compra. Então, eu só tenho a terra se eu comprar, tá bom? Por que as terras brasileiras que faziam limite com outros países não precisavam ser compradas? Porque para o interior do Brasil, para que o interior do Brasil fosse ocupado e as suas fronteiras fossem protegidas, por isso que elas não eram vendidas, tá bom? C. Você acredita que essa lei teve impacto positivo ou negativo no Brasil? Justifique a sua resposta, é uma resposta pessoal, tá bom? Página 253. Acesso às terras de hoje. Então tem aqui com a mão na massa para você marcar V para verdadeira e F para falsa. A primeira é falsa, a segunda é verdadeira e as duas últimas são falsas. Número 2. Por que podemos considerar o acesso à terra um direito? Porque por meio da terra que muitos povos obtêm seus sustentos. Muitas pessoas vivem da própria terra, tá? E aí conseguem se manter e manter seus familiares também, através da terra. Ao longo da história do Brasil, podemos dizer que todas as pessoas sempre tiveram acesso à terra? Justifique essa resposta. Não. Claro que não, pois muito tempo os indígenas e os africanos, eles não tiveram direito às terras e eles precisavam invadir para fugir
da escravidão, os índios fugirem dos portugueses para não serem escravizados, eles não tinham direito à terra, tá? Isso levou muitos anos para acontecer. Acabando aí, agora a gente vai começar a correção das nossas fichas de atividades, tá bom? Que vai ser bem rapidinho, porque a gente já corrigiu todas e a gente vai só repassar, tá? Na número 1 da ficha de atividade 1, da página 117, tem aí o trecho dos direitos e deveres individuais e coletivos. Tem um artigo que fala sobre isso. Na letra A, você estudou que a Constituição da República Federativa do Brasil é um documento em que estão presentes os direitos e os deveres dos cidadãos, conforme o texto. Quem são considerados cidadãos do Brasil? Todos os brasileiros e os estrangeiros que residem no país, tá bom? Mesmo os estrangeiros que vieram morar aqui, que ganharam cidadania, têm direitos, tá? B. A Constituição garante a inviolabilidade dos direitos dos cidadãos. Explique o que isso significa. Significa que a Constituição garante que ninguém vai desrespeitar os direitos contidos nela. Então, ninguém pode infringir a Constituição, tá bom? Ninguém pode modificar a Constituição. Existem pessoas específicas para lutar por mudanças, não a gente. Se a gente fizer isso, a gente está cometendo um crime ou infringindo uma lei da Constituição. Número 2. Sobre os direitos civis, descreva V para verdadeiro e F para falso. As afirmativas corretas. A falso. B verdadeiro, C verdadeiro, D falso e E falso. 3. Complete a frase. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1888 também é chamada de Constituição Cidadã, tá? Ficha 2, página 119. Leia o trecho do poema abaixo. Tem um poema e alguns patinhos, né? Aí conta a história do patinho feio. E tem uma coisa muito interessante, porque ele quer chamar a atenção para uma palavra. E qual é a palavra? O poema, número 1. O poema mostra o texto de uma história do patinho feio. Essa história mostra um exemplo de qual comportamento? Do preconceito. Tá bom, crianças? 120. Número 2. Escreva um final diferente para a história contada no poema da página anterior. Vamos relatar uma história diferente? A proposta da escrita final vai ser assim, ó. O objetivo de gerar o objetivo do patinho era de gerar empatia no outro, né? É quando a gente se coloca no lugar do outro. Então, a gente olha aqui que o patinho é diferente dos outros patinhos, né? Mas você vê que tem alguém chamando a atenção aqui, que era para não fazer a diferença dele? Isso se chama preconceito, mas a gente muda esse preconceito com empatia. E o significado de empatia é se colocar no lugar do outro, tá bom? Vamos lá. Número 3. Sobre as leis abolicionistas, relacione as colunas a seguir. A gente viu que tinham várias leis, lembra? Então, aí tem letra A, letra B, letra C e letra E. São as 5 leis que a gente viu lá na nossa aula. Então, vamos começar a correlacionar de forma correta cada resposta. Primeira letra C, segunda letra A, terceira letra E, quarta letra D e quinta letra B. Número 4.
No dia 20 de novembro é celebrado o Dia da Consciência Negra. Escreva a frase sobre a importância desta data. Nós já fizemos até um trabalho sobre isso. E a importância é que eles conquistaram o direito, principalmente, a discriminação racial, né? Que tornou-se crime no nosso país, tá? Vamos lá, ainda dá para fazer correção de uma página para a gente poder gravar outro vídeo. Página 121, ficha 3. Letra A. Com base em sua observação e no conteúdo estudado, escreva o local de origem e o destino da maioria dos imigrantes que vieram para o Brasil a partir do ano de 1850. A origem que eles vieram da Europa para o Brasil. O destino geralmente foi o estado de São Paulo, tá bom? Na página 122 tem um texto aí enorme, né? Com algumas palavras que a gente vai lá depois naquele estudo que a gente vai fazer do vídeo de significados de palavras, né? Que é degradadas e onipresente. Tem a letra A. Como você interpreta a frase de Henry que, olhando as capas de revistas de Ipanema, sentia que poderia estar na Suíça? Henry estava observando os negros brasileiros. E o que aconteceu nesse momento? Eles não estavam completamente... Vamos fazer uma observação mais completa. Henry está observando que os negros brasileiros não estão sendo contemplados pela imprensa brasileira nas capas de revista, apenas brancos com retratos, como se o Brasil não houvesse negros. Isso quer dizer que não aparecia negros em lugar nenhum, nem em jornais, nem em revistas, como se o nosso país não fosse um país que fosse de raízes negras e africanas. Era desse jeito. Então, ele relata aqui nesse documentário que ele faz, tá bom? Então, eu vou gravar agora o nosso último vídeo para a gente fechar aqui nossa correção, tá bom?